As razões pelas quais nós poderíamos continuar glorificando ao Senhor. Verdade? Para mim é um privilégio estar com os irmãos que convivemos aqui durante este ano, em trabalhos, vidas que a gente não pode chegar ao Manaim e não vê-las aqui, porque faz parte de cada encontro, de cada seminário. Outras que estavam sempre nos mutirões e terminaram o ano dando uma palavra de ânimo aos irmãos. Para mim é muito bom ver que a obra ela é constituída de valentes, de vidas que se dão voluntariamente à obra. Nós vamos ler a palavra do Senhor, está em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 21, verso 15. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 15 a seguir. Amém? Diz o verso 15: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Foi-se e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água. E foi-se e encheu o odre de água, e deu a beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Amém? Amém. Senhor, que a tua bênção esteja registrada para essa noite, nesse texto, que possas conceder a vitória aos trabalhadores dessa casa e àqueles que nos assistem aqui, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmão? Meus irmãos, falar a trabalhadores lá na Índia, e algo que nós sempre falamos nos nossos cultos, onde há visitantes, quase que é desnecessário, mas nós vamos falar para lembrar-lhes, porque no Manaim, normalmente e dentro de uma lógica, nós só temos trabalhadores que já fizeram terceiro período, que já conhecem a palavra e coisas desse tipo. Então, nós só estamos falando para lembrar que a Bíblia, não toda palavra, de cada palavra, mas ela, em quase todo lugar, nós encontramos figuras, tipos, símbolos. E neste texto aqui, nós encontramos uma mulher que não era judia, era gentílica, era egípcia, que todos sabem que a mulher representa a igreja gentílica, não é verdade? Então, nesse texto, esta mulher está representando a igreja, as nossas vidas. Falar de um menino, nós estamos falando de uma obra. A obra que Deus gerou
na igreja, nas nossas vidas como igreja. Esta mulher caminhava no deserto de Berseba. A igreja caminha nesse deserto, com ventos oscilantes de um lado para outro, com calor, com dificuldades. Esta é a caminhada, é a nossa caminhada neste mundo como igreja do Senhor. E quando nós vemos neste texto, nós encontramos alguns ensinos importantes para nós. Diz que aquela mulher, ela levava um odre com água para dessedentar este menino. Só que no deserto, ela se descuidou e sair da cozinha para falar um auditório seleto como este, eu fico meio atrapalhado. Ela se descuidou e faltou água. Deixou de colocar água no seu odre. Meus irmãos, isto acontece conosco. Na nossa caminhada, nós estamos vendo o ano passar, nas nossas lutas, o odre fala do nosso coração. A água fala da bênção. Odre vazio é um coração sem bênção, é um coração vazio. A água fala da bênção do Senhor, aquilo que satisfaz a nossa vida. Então, aconteceu alguns episódios aqui que é bem interessante para nós. Diz que, e acabando a água do odre, ela pegou o menino e colocou debaixo de uma das árvores. Então, o primeiro ensino que nós temos aqui é que, quando a bênção do Senhor, ela se esvai, ela vai terminando, ela vai se apagando da nossa vida, o nosso odre vazio, sem a bênção, sem a água, a primeira coisa que se faz é colocar a obra, que é o menino, debaixo de uma ótica humana, debaixo de um pensamento humano, porque árvores fala de homens, não é verdade? Então, quando nós nos desgastamos nessa caminhada, o que normalmente acontece é o seguinte: as pessoas que valorizaram tanto a obra, que foi gerada pelo Espírito Santo dentro de cada um de nós, elas começam a olhar essa obra já com uma desconfiança, sob uma ótica diferente. Eles começam a dizer: não, isso aí é orientação do pastor, isso aí é informação de um irmão, isso aí é dom de uma irmã que não é muito até acertada, e coisas desse tipo. Começa a olhar a obra sobre essa ótica, coloca o menino debaixo de uma das árvores. E isto é interessante, porque, na verdade, a gente conhece esse caminhar quando nós estamos distantes da comunhão, da presença do Espírito Santo. E ela coloca o menino em uma das árvores e foi e assentou-se em frente e distanciou-se à distância de um tiro de arco. Então, quando o nosso coração, nosso odre se esvazia, a primeira consequência é que a gente se distancia da obra. Falta os cultos, dia as madrugadas, subir o monte nem se fala, não é verdade? E fica nessa situação de dificuldade.
e se afasta. E a palavra de Deus diz que se afasta uma distância, fica a distância de um tiro de um arco. Meus irmãos, justamente o tiro de um arco fala que o arco fala da revelação, fala da obra revelada. Então, essa pessoa que está com o odre vazio, ela deixa de ter a revelação. Ela está fora da revelação. Ela caminhou um tiro de um arco. Então ela foi além e ela ficou fora da revelação. E quando nós estamos fora da revelação, nós começamos a conceber ideias, pensamentos, gerar em nossa mente coisas que não são do Espírito e que não glorificam o nome do Senhor. Então essa mulher foi e assentou-se ali. E quando nós perdemos esse enfoque da obra, começamos a nos distanciar, perdemos a revelação, o que acontece? Acontece que ela começou a chorar, ficou triste. Nós temos problemas, tristezas, choro, lamentações. E a palavra do Senhor nos diz aqui que Deus do céu ouviu o choro do rapaz, ouviu o choro do menino. Não ouviu o choro da mulher. Deus não ouve as nossas lamentações, o nosso choro, a nossa tristeza. Deus se move porque Ele vê a obra que foi gerada em nós. Porque quando nós nos distanciamos, a obra sofre consequências. E Deus se move para amparar essa obra, para que nós não percamos este algo tão maravilhoso que o Senhor colocou como herança para transmitirmos. Então, diz o texto bem claro, diz que Deus dos céus ouviu o choro, a mulher se distanciou mais de um arco, mas Deus ouviu e começou a chorar, mas Deus ouviu o choro do rapaz. E o que aconteceu? E Deus disse para a mulher: ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Na verdade, quem está sentado não está caminhando. A mulher estava sentada à distância de um tiro. E Deus tem essa condição sempre em todos os episódios para tratar conosco. Levanta, põe-te de pé. Levanta, não será aqui o vosso descanso? O Senhor manda sempre levantar. E esta é a posição que nós precisamos ter para readquirir a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Pega o moço pela mão. Não fique esperando que alguém te ajude, não. Que alguém vai te socorrer. Pega o moço pela mão, levanta, pega a obra, vai trabalhar, porque Deus quer fazer essa obra no seu coração, uma grande nação. Deus quer ampliar a obra na sua vida. É isso que o Senhor quer fazer. E a mulher foi, pegou a criança pela mão, e diz a palavra, e abriu-lhe os olhos, e viu um poço de água. Quando o nosso odre está vazio, irmãos, quando o nosso coração está sem a bênção de Deus, a primeira coisa que falta é a revelação, é o discernimento. Os nossos olhos escurecem. Nós deixamos de ver as coisas como elas são. E na verdade, o anjo veio e tocou e disse, abriu-lhe o olho, abriu-lhe os olhos. E o que é que ela viu? Um poço de água bem pertinho dela. E é isso que Deus faz conosco.
Deus toca nos nossos olhos quando nós estamos desgastados, desanimados, né? Nessa caminhada. Nós sabemos que o anjo do Senhor, os anjos são seres que ministram em favor da igreja, em favor daqueles que vão herdar a salvação. O Senhor manda o seu anjo para abrir o seu olho, para mostrar, olha, Deus não distanciou de você não, você que se distanciou dele, a bênção está aí pertinho de você, o poço está aí. E ela levantou, pegou a água, pegou o odre, encheu novamente e deu ao menino. E o menino cresceu. Meus irmãos, nós estamos chegando a um final de ano. Aqui é uma oportunidade de nós enchermos os nossos odres, bebermos dessa água. A fonte está aí mesmo, a água da vida, pertinho de nós. E esta palavra é uma palavra para todos nós que estamos aqui, para que saímos daqui abençoados pelo anjo do Senhor, enchendo novamente o nosso canto, o nosso odre, dando água, dando a beber ao menino, fazendo a obra novamente revigorar em nós. Nós precisamos passar este ano já preparados, com um vigor espiritual, para reiniciarmos bem na presença do Senhor. Então nós estamos aqui com esta posso pegar essa palavra para que aqueles que nesse deserto, nessa caminhada, se distraíram, perderam as oportunidades, trabalhando às vezes até muito pelo Senhor, deixaram de orar, deixaram de ir às madrugadas, começaram a faltar cultos, e a água que não vai repondo, ela vai secando, de repente a gente sente um vazio, a gente sente que a bênção está distante de nós, que nós precisamos de um renovo, precisamos de uma bênção. O Senhor está hoje aqui para nos abençoar. Amém? Uma porção de colegas, pastores aí, para levantar as mãos, para que vocês ajoelhem, para que vocês já saiam daqui sabendo que este ano o Senhor tem uma bênção do crescimento deste menino na sua vida, da obra no seu coração. Amém?